Reverendo George Vale Owen, Diagnóstico dos Recém-Chegados da Terra, A Vida Além do Véu. Terça, 9 de novembro de 1920. À medida que James chegava perto de nós, Mervyn observou com uma ansiedade cada vez maior, mesclada com perplexidade. E quando ela percebeu que este era realmente aquele em quem estava pensando, um olhar de medo cobriu sua face e ela se virou, envergonhada diante dele. Mas ele sorriu, dando suas boas-vindas para nós e todos, e indo direto para a garota, colocou suas mãos em seu ombro e gentilmente virando-a de volta, tomou-a em seus braços, enquanto ela estava ali aninhada e lamentava sua longa angústia. Não falavam, mas ficaram em silêncio, apoiados um no outro, um no amor do outro, dando e recebendo em perfeito entendimento. Então todos nós tomamos a alameda da floresta e ele a conduzia pela mão e nós víamos atrás, em passos mais lentos, para a casa de James. Nenhuma palavra era dita, nem choro era ouvido nessa chegada, e contudo, à medida que ele entrou pelo portal da casa dele, a clareira recebeu um e outro dos habitantes dali. Eles vinham para lá sorrindo e ao afirmarem, respondendo a outros, que James estava em sua casa, e eles estavam felizes pela grande alegria de sua presença. Eles se agruparam no espaço aberto, enquanto ficaram ali olhando a casa, a intuição deles recebeu a confirmação. As paredes lentamente ficaram mais translúcidas e com uma radiação cintilante, emitindo em direção a eles no lado de fora, tocando a folhagem, as flores e ao mesmo tempo a atmosfera em torno da habitação, até que tudo brilhou com a luz de sua presença ali. Ele saiu e foi em direção a um e a outro deles, perguntando de seu progresso e de como evoluir o assunto de sua última advertência e eles em sua última vinda. Ele sabia das necessidades, das condições de cada um em geral, e todos ficavam felizes pela silenciosa energia e competência para progredir que irradiava dele a cada vez que vinha. Por isso eram cordiais e todos felizes. Porque sabiam que ele tinha ido para lugares mais brilhantes na frente deles, portanto tinha o avanço deles também no coração. Mas ele fez o que tinha a fazer e foi para o interior, para os que estavam nos locais onde era necessária a sua ajuda. Para estas jornadas, Rabid sempre pedia permissão para acompanhá-lo, e frequentemente este benefício era concedido ao menino, para seu grande deleito. Mas Marvin ficou dentro da casa, contente por descansar e receber as novidades quando eles voltassem. Ladena também estava por perto para conduzi-la em sua nova esfera de progresso. Ladena tinha muito trabalho nestas paragens, onde ela e James faziam esforços mútuos para instruir as pessoas naquela região da esfera 4. Enquanto isso, retornei para perto de Ulfere para ajudá-la em suas difíceis tarefas, já que me cabia fazê-lo. Um dia sentei-me com ela no pátio central das Casas das Ordens. Era um local bastante agradável, escondido no meio do grupo de prédios que correspondiam a esta denominação. Era uma parte toda ajardinado, como um pátio isolado das condições daquele local da esfera 3, de uma forma que sabemos como usar aqui, quando necessário. Neste pátio, com suas agradáveis fontes, árvores, flores e gramado, o condicionamento era mais para o da esfera 6, na sua melhor parte, do que da esfera 3. Para cá corríamos quando um descanso ou silêncio para pensar é necessário, e aqui éramos capazes de comungar, mas efetivamente com a esfera 4 e adiante, e para nossas avaliações para ajuda neste reino de certa forma tumultuado. Agora vou tentar explicar o que se passou quando ali nós nos sentamos juntos, conversando de vez em quando entre os intervalos de silêncio, quando cada um fica ocupado em comungar com o reino que esteja nos chamando. Finalmente eu disse: Ulfere, eu tenho conhecimento de que James está me chamando, mas não consigo entrar em sua mente. Você talvez poderia olhar para lá com sua visão? Perguntei. Não, ela respondeu. Não consigo, diga-me, Arnel. O que lhe parecem os pedidos dele? Perguntou. Não acho que ele esteja precisando de água, pois parece que ele está oferecendo sua ajuda, que ele sente que é necessário aqui. Também o menino Rabid está em seus pensamentos para levá-lo com ele.
Você disse para trazer o menino Rabbit para cá, Arnel? Pergunta. Parece que sim, parece que sinto isso, sem muita certeza. Se você estiver incerto é porque ele não está requisitando, nem está com uma oferta definida, mas envia uma pergunta. Então fiquei em silêncio para escutar James, e então descobri que Uferi estava certa. É isso, disse a ela. Ele não está oferecendo ajuda, ele foi requisitado para que para que a ajuda dele fosse dada. Ela é definitivamente necessária, a do menino Rabbit também. Sua indagação era: onde descerei na esfera 3? Pergunta. Então ela respondeu: Arnel, bom filho, fique quieto enquanto eu desvendo este assunto. Depois de um tempo ela continuou: agora se faz claro para mim aquilo que me punha em dúvida um pouco antes de que você me falasse, Arnel. Eu estava arriscando uma resposta a um chamado de lá de baixo, mas não consegui entender. Agora está tudo claro para mim. É Shonar quem me chama. Ele chamou em primeiro lugar, além daqui, passando o recado através de nós para James, para que ele trouxesse o garoto. E eles nos chamam para encontrarmos estes dois e ele próprio no limite desta esfera, onde pessoalmente deliberará conosco sobre sua comissão. Envie sua palavra para James para que nos encontre no Porto Pedregoso. Bom, agora vamos nós para lá. Este assunto tem realmente um quê de urgência. O Porto Pedregoso era um lugar inóspito na fronteira extrema da esfera 3. Havia muitas pedras grandes e entre elas havia umas marcas ou algo que fez uma passagem irregular. Sobre a encosta da colina em direção à região abaixo. Era um lugar de certa forma escuro e de atmosfera pesada, com uma sensação depressiva de uma presença infeliz por ali. Aqui chegamos não pelas estradas nem pelas planícies, mas diretamente pelo ar. James também chegou, mas o menino não estava presente. A ele, Uferi dissera: o que você acha, jovem amigo? Que seja o propósito deste encontro? Perguntou. Não sei, disse James. Não sei de nada, a não ser que o menino está nisso, mas eu não o traria nestas condições. Deixe-o no jardim da Casa das Ordens. O comando para você veio de Shonar? Pergunta. Sim, e era de alguma urgência. Assim penso eu, bom James. Quanto ao menino, você pode ter feito bem ou não. Não posso dizer. Devemos esperar pela chegada de Shonar. Logo vimos, distante na terra deserta da esfera 2, um movimento de pessoas. Vinham lentamente em nossa direção. Finalmente pararam no topo da colina onde estávamos. Para fora da névoa saiu Shonar. Aproximando-se, ficou diante de nós. Ele disse: eu agradeço a você, mamãe, e a você, meus amigos, por sua resposta tão gentil ao meu chamado. O assunto é este. Estas pessoas foram desencarnadas pelos seus opressores e vieram da terra para cá, atordoados e com violentos clamores de vingança em seus corações. Eu os fiz atordoados e então os puxei de lá. A maioria deles tem um sentido entorpecido do que lhes aconteceu antes de sua saída e querem retornar para incitar seus compatriotas para atuarem em represália. Isso não pode ser, se não há lugar naquele pobre país para mais sangue e ódio. O chão já está mais que saturado para absorvê-los. Levem estes para adiante, eu retornarei sem mais delongas por aqui, para o cenário de todo este horror. Ainda há algum trabalho diabólico ali, e sou necessário. Por que você se vai, Shonar? Respondeu Uferi com alguma severidade. Eu podia ver o espírito da velha loba brotando dela, dificilmente controlado, porque são de mentalidade violenta e difícil de controlar. Nenhum outros poderia tê-los trazido para tão longe, além de sua atmosfera normal, e para este lugar. Uferi, se permitir, minha mamãe, entrego-os para você. Você encontrará a força da coragem dos velhos tempos de que necessita a tarefa. Eu certifico a você disto. Aceita este trabalho? Perguntou. Vou pegá-lo, disse ela. E eu vi as sobrancelhas largas dela levantando mais só um pouco, e sua cabeça parecia colocada um pouco mais firme entre seus ombros. Siga adiante, meu filho, eles precisam de nossa proteção pelos caminhos lá embaixo. Eu aqui e você lá, faremos tudo juntos e terminaremos também. Você fez bem, Shonar, em mandar sua comissão em direção a nós, para James.
E o menino, Shona, foi uma boa ideia sua chamar o menino, agora vai, e que o grande poder possa ajudá-lo, porque você precisa, e vejo isto em seus olhos. Shona estava muito tenso naquela hora, cada fração de poder de dentro dele foi usado para a tarefa em curso. Ele não tinha nenhuma para desperdiçar em palavras. Andou a passos largos até sua mãe, colocou suas poderosas mãos na cabeça dela, sobre seu lindo cabelo traçado, inclinou-a para sua direção, beijou-a onde era a risca dos cabelos e, levantando a mão em um adeus para nós, os dois homens foi embora colina abaixo, passando pela multidão que se movia desordenadamente, mas não se espalhava, apenas mantendo-se unida pelo desamparo. E assim partiu para a escuridão ainda mais profunda além dali. O Felry observou seu perfil até que não fosse mais visto e murmurou: "Ah, eu já o vi assim em ocasiões anteriores. Será duro com os seus adversários." Quarta, 10 de novembro de 1920. Enquanto isso, ela ficou sentada numa pedra em silêncio, profundamente imersa em pensamentos. Seus olhos nunca deixavam a massa de pessoas, indo a eles aqui e ali, avaliando seu estado de espírito em geral, enquanto eles ondulavam como águas perturbadas por ventos de muitos quadrantes. Ali parava sobre eles, e entre eles uma nuvem de neblina, no qual fluía o vermelho e o verde escuro. Eu observava seu número, até onde eu podia vê-los, naquela massa, na escuridão envolvente. Penso que eram perto de 3.000 homens e 2.500 mulheres e umas 1.000 crianças. Eu, como o Felry, concentrei-me com suas mentes e finalmente cheguei a uma ideia do nosso problema. Em resumo, era esse, como se apresentou a nós naquela hora. Estas pessoas foram vilmente levadas à morte. Elas não eram altamente sintonizadas espiritualmente, exceto alguma delas. Se fossem acordadas repentinamente, seu estado de torpor, sua morte súbita e violenta seria arremessada contra eles. Haveria uma explosão de raiva frenética da parte de 3/4 deles. Isto envolvia os outros, e o resultado final seria um pânico, a deflagração do medo, atirando-os de volta para a cena do seu massacre. Aí, chegados, eles, por sua vez, enfureceriam seus compatriotas ainda encarnados, e a matança seria por eles retomada contra seus doentios contendores. Estes seriam vingados, e assim a horrível história da desgraça seria prolongada. Tínhamos nossos assuntos a tratar nesta trama. Nosso objetivo estava claramente demarcado para nós. Era prevenir esta catástrofe, mas os meios para tal fim não estavam claros. Cada uma destas vítimas era um ser de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é sagrado e não pode ser contestado. A cada um deles deve ser dada a oportunidade de escolher qual o caminho pela qual seguirá e o que faria. E esta escolha deve ser feita com pleno conhecimento de que se passa com eles e seus afins. Não podemos impedir tal escolha, de jeito nenhum podemos defletir a sua linha de liberdade. Tudo o que podíamos fazer seria assegurar que a escolha seria feita em condições favoráveis à sabedoria. No seu estado atual, essas pessoas não seriam capazes de usar seu raciocínio livremente, pois seriam cegadas pela raiva e terror. Pois se estivessem completamente recuperados em seus domínios neste momento, as últimas emoções sentidas na carne quebrantariam o espírito. E a este distúrbio seria acrescentado sua surpresa por acharem-se em novo ambiente, um deserto, onde se sentiriam perdidos e sentenciados à morte pela sede. Não entenderiam a mudança de estado, então aquele arrebatamento de emoções profanas iriam transferi-los rapidamente de volta para o plano da terra, que, causando estranheza, os apavoraria. Pois seria muito estranho a eles verem tudo pela primeira vez pelo lado do espírito, contudo sentiriam seus assassinos e todos os feitos que fizeram estas localidades tão conspurcadas. Isto resultaria em uma daquelas cenas infernais na terra que atuadas por um apenas ou por um grupo, tanto assustam os homens de tempos em tempos. Pela motivação, pela extensão da crueldade diabólica presente ali. Nós deste lado vemos a origem de tais acontecimentos. Em seguida eu lhe darei a forma pela qual amarramos esta besta, arreamos e deixamos na baía, onde poderia encontrar lazer em pensar nas coisas.
Eu transcrevi o problema em alguns detalhes, meu filho, porque servirá como chave para você e em outros casos. Pela mesma razão, também serei tão precioso quanto possível ao lhe passar minha narrativa da solução. O Ferry e eu levantamos nossos olhos juntos e olhamos um para o outro, inquirindo. Ambos vimos que, repentinamente, chegamos junto à mesma ideia de como deveríamos começar. Eu anuí e fui para James, que, não tão iluminado neste assunto assombroso, tinha ficado à parte e estava observando a multidão à vontade. Eu disse a ele: James, meu amigo, há um trabalho extenuante por aqui, não deixe que se cometam erros, ou iniciaremos um desastre. Marque bem o que lhe digo. Esteja pronto para cumprir, meu filho. Você entenderá melhor quando as coisas tomarem rumo. Vá, portanto, para a casa das ordens. Mande para cá 15 pessoas de nosso grupo. Eles saberão que a composição do grupo deverá ter. Que composição o grupo deverá ter. Mande que venham com eles o garoto Rabbit também. Vá depois até Ladena. Diga a ela para adequar as mentes das pessoas da clareira para servirem. Ela entenderá. Deus esteja com você, meu filho. Nós estaremos aqui a seu serviço. Pus minhas mãos sobre seus ombros e ele olhou sério nos meus olhos e então, virando-se, foi velozmente para o alto, até o local de sua incumbência. Logo chegou o grupo. O Ferry viu que eu entendera seu pensamento e deixou que fizesse as ordenanças, enquanto ela usava todos os seus poderes sobre a multidão de tal forma que nossos companheiros fossem capazes de cumprir seu trabalho mais eficientemente. Desta forma, trabalhamos juntos, ela e eu, e o grupo funcionava como se fossem nossos dedos para desenrolarmos esta meada emaranhada. Eles eram 7 homens e 7 mulheres, e uma mulher para liderar, e Rabbit distribuía as tarefas e prontamente começaram a trabalhar. A multidão lentamente começou a se recompor, até que tomou a forma de longas filas de homens e mulheres, por onde os socorristas passavam. O Ferry e eu nos sentamos perto um do outro e lançamos nossa influência sobre as pessoas. Para este efeito, seus corpos começaram a tomar um aspecto semi-transparente. Dentro deles devia ser visto uma réplica mental de seus corpos de carne, recentemente arrebatados. Suas feridas eram vistas, a roupagem que usavam e seus ornamentos, e também a cena de onde exatamente haviam caído. Cada detalhe de seu estado terreno na hora de sua passagem podia ser visto como foram registrados em suas mentes. Tudo foi avaliado pelo grupo, e feito isso, foram separados em grupos de acordo com a avaliação. Então veio a tarefa de acordá-los, e para isso nós dois também enviamos nossas mentalizações. Puxamos as crianças e trouxemos-las para a colina, para um lugar ligeiramente distante, na esfera 3. Aqui rapidamente fizemos um cenário agradável para elas, tratando das condições do local, de forma a neutralizar os males e potencializar os benefícios. Por isso foi feito um agradável e amplo prado cortado por um rio, e então banhamos tudo com a luz do sol. Mas somente aqueles para os quais nós preparamos o lugar veriam tudo daquela forma. De forma alguma, alguém fora disto seria capaz de achá-lo, passaria ao lado sem ver tudo isto. Por isso trouxemos as crianças e as acordamos. Primeiramente levantamos uma e levamos para Rabbit, que a levou dali, mostrou as árvores e as flores e respondeu suas perguntas. Quando este ficou à vontade, acordamos mais 3. Então gradualmente nós os tínhamos todos acordados e à vontade, quase 1000 deles. Quando tinham recuperado seus poderes e puderam pensar prazerosamente, perguntaram onde este lugar estava situado, como tinham chegado ali, onde estavam seus pais e seus outros entes queridos. Rabbit, indo no meio deles, fez muito ao ajudá-los com seu sorriso e com sua alegre sabedoria de menino, e ele, tendo-se colocado como habitante daquela região, que devia ser consultado para informações, ficou feliz pelo nosso pedido de nos apresentar para as crianças. Nós, ao ganharmos a confiança deles, dissemos a eles que conhecíamos seus amigos e os traríamos para aquele lugar dentro em breve. Esta foi a fase inicial de nossas operações, mas estávamos bem contentes que tudo isso tivesse ocorrido tão bem. Mas as crianças são mais facilmente recompostas em tais circunstâncias, mais que os adultos. Esta era a nossa próxima obrigação. Aqui estavam diante de nós, portanto, deixando-os ali aos cuidados de Rabbit. Voltamos ao Porto Pedregoso. O povo da Clareira. Quinta, 11 de novembro de 1920. Voltamos agora nossas atenções sobre os milhares que permaneceram na planície ao pé da montanha. Eu peguei os 7 homens e a Ladena chegou para comandar as 7 mulheres socorristas.
Nós percorremos as filas para cima e para baixo por um longo tempo. Estávamos testando e sondando para ver se encontraríamos alguns que servissem para o nosso propósito, aqueles que cujos corações não remanesceram amargura demais. Estes nós acordaríamos e conversaríamos com eles. Então os convidaríamos para o nosso grupo, para nos ajudar com a multidão. Mas eu não achei nenhum, exceto alguém que tinha sido pastor entre eles. Eu despertei e levei-o à parte. Mas Ladena conseguiu 3 mulheres, e mais tarde havia mais 8 delas acrescentadas no número dos selecionados de toda aquela multidão. Realmente era uma ocorrência lastimável. Quando tanto ódio tomara conta de seus corações, mas deve-se considerar um fator, meu filho, que era este. Estas pessoas estavam agora como estavam no momento de seu assassinato. Não sabiam que muitos, quando acordados em suas consciências, e quando lhes explicássemos o que lhe acontecera, sairiam de seu ódio desenfreado e tornariam sua mente mais amável. Mas o que nós não sabíamos era quais fariam isso e quais seriam mais renitentes. Esta era uma questão para se prever, e a nós era difícil se prever sua linha de atividade mental e espiritual. O elemento problemático era o mesmo livre-arbítrio que faz um homem, de fato um homem, e o leva a cavalheiro da divindade. Isto foi deixado por agora, deverá esperar nossas operações mais leves. Voltamos com o nosso grupo até Ladena, portanto, ia a seguir com sua busca mais promissora. Primeiramente, eu ajudei o pastor. Pergunta: como você o acordou, Arnel? O que ele fez quando foi acordado? Resposta: ele estava sentado sobre um pequeno outeiro na planície, a cabeça nas mãos. Mais de uma vez ele levantara os olhos, mas eles lhe diziam pouco, estando mal focado sobre o ambiente. Ele suspirava sem saber e pensar estar dormindo, sonhando, e que acordaria logo. Ele não errou muito nisto. Fiquei diante deles e emiti minha vontade numa corrente sobre a dele, meus companheiros ajudando-me. No instante ele acordou e espichou seus braços para cima e suspirou mais de uma vez. Olhamos para os seus olhos e seguramos pelo menos nos nossos. Vagarosamente ele chegou ao foco, e então uma carranca surgiu em seu rosto gracioso, e num instante, estando completamente acordado, veio em nossa direção e dirigiu-se a nós. Ele disse: peço que me perdoem, senhores, dormi por um pouco, mas pouco sei, sim, realmente dormi, mas nem aqui estava, não creio, senhores, que sejam da companhia daqueles outros. Vieram em meu socorro, senhor, estou algo confuso. Ele interrompeu-se abruptamente, pois viu os milhares de seus compatriotas contemporâneos deitados, quase desacordados. Alguns intranquilos, alguns andando vagarosamente umas poucas jardas, e novamente sentados para fechar seus olhos em torpor. Ele olhou para eles firmemente destemido. Era um nobre companheiro, e muito me regozijei, pois logo seria um dos nossos companheiros. Ele disse: agora isto volta para mim, meus pobres companheiros e meu povo. Deus os ajude a suportar, como eu os aconselhei tanto a fazerem, a suportarem, pobres ovelhas, e perdoarem. Mas como vocês, ele continuou apontando para nós novamente, e parou continuando mais vagarosamente. E contudo vocês não parecem os que nos fizeram este desserviço, nem há qualquer arma à vista em suas mãos. Então respondi a ele: não, nem temos nenhuma conosco, Senhor. Vejo que já entendeu seu atual estado, que passou através da porta da morte. Ele anuiu. Vejo que é de uma ordem religiosa, pastor e bispo, mas isto não é nada. Você com este de seu rebanho fomos mortos por seus inimigos. Você com estes de seu rebanho foram mortos por seus inimigos. Você perdoou esses inimigos. Tudo isto é verdadeiro, Senhor. Porque fiz disto minha regra na outra vida, de perdoá-los diante de qualquer coisa que pudesse fazer a mim, convivendo sempre na presença de sua vontade, doentia e intenções doentias. Mas por obséquio, quem são vocês, senhores? Perguntou. Somos anjos ministrantes numa busca muito difícil, eu disse, e contei-lhe toda a nossa tarefa e nossos temores por aquela multidão. Este era uma grande alma, e ele rapidamente sentiu nossa seriedade, nosso objetivo e muitos detalhes.
por intuição. Então ele disse: posso ajudá-los nisso, se quiserem colocar-me a seu serviço e ajudando vocês, estarei ajudando também aqueles pobres pequeninos, porque senhores são poucos, mais que bebês, e vocês terão que ser pacientes com eles, por serem assim. Então fizemos um conselho e ele foi de fato de muita valia para nós. Ele apontou um e outro que foram pastores e ministros. E então outros de seus compatriotas, a quem ele sabia ser de bom coração, também nos mostrou quais eram mais perigosos e truculentos. Estes eram uns 700 e de todos novamente no mesmo número os que eram do sacerdócio. Os mais espiritualizados, nós acordamos um por um, e eles falou com eles, explicando-lhes com muita paciência tudo o que havia acontecido, e com eles poderiam ajudar os outros da melhor maneira. Então os agrupamos de lado para desencarnarem, para descansarem um pouco. Lá dentro, enquanto isso, lidou com as mulheres da mesma maneira. Primeiramente ela separou aquelas que tinham filhos e levou-os para o prado, onde eles estavam começando a se acostumar, sentindo-se mais à vontade. Aqui as mulheres acharam o que fazer, tendo tempo para aconchegarem e cuidar de seus bebês. E assim lá dentro deixou-as, voltou para o próximo grupo na sequência. Assim tudo continuou até que tínhamos reduzido aquelas filas a 700 almas violentas. E 2 vezes isso, daquelas que era difícil de se considerar, eram os incertos. Destas, umas 50 eram mulheres. Dos acordados, nós ajuntamos um grupo de 180 homens e 23 mulheres que nos ajudariam no trabalho. Os outros não eram fortes de coração. À sua frente colocamos o bispo e um vereador, seu amigo e protetor na vida terrena, e conduzimos este grupo através dos dois. Nós tínhamos uma dificuldade. Ali estavam aqueles mais violentos, dormindo. Eles deviam ser acordados, mas temíamos fazer isso com eles, pois sabíamos que uma explosão de violência entre eles poderia ser calamitosa. Conversamos muito e meus companheiros da casa de ordens e estes, recém-chegados da terra, não achavam saída para isso. Então ficamos em silêncio para pensarmos. Conforme nós sentamos assim, veio de uma pequena distância uma voz profunda e alta, mas muito forte e cheia de melodia. Que lição você aprendeu com o Cristo criança, meu filho Arnel? A voz dizia. Fiquei de pé e olhei em torno. Lá na encosta da montanha sentava-se o Ferry, de forma como eu a vira antes, tranquilo e composto, como podia ver, pronta para agir. Seu queixo estava em suas mãos, cotovelo na coxa, olhos diretos nos meus, sondando-me. Quando olhei para ela, da cena do hall, dos pilares, veio a visão em minha mente. E na clareira, e na rotunda de onde as crianças tinham partido para a cidade, suspirei mais fundo, muito fundo, pelo contraste entre estas cenas tão doce e esta. Não soube finalmente, mas soube finalmente a resposta de que o Ferry esperava, ideia. Uma criança os conduzirá, como disse o velho profeta. Sim, em todas estas ocasiões com as crianças, foi a criança que veio na frente. Não conheço seu profeta, Arnel, mas ele falou a verdade. Cuide deste ensinamento, do ensinamento da criança. Ele os liderou pela doce beleza de seu amor. Eu disse, ainda buscando a maneira pela qual ela aplicaria este princípio neste caso, em andamento. Ele assim fez. Ela respondeu, sim. Ele assim os conduziu, enquanto eu perdi a arte de fazê-lo, tanto tempo atrás, pelo trabalho extenuante e violento com aquele ao qual eu e Shoná fomos enviados para cumprirmos. Mas vem do meu coração que minha mente dificilmente admitiria. Isto é, que a suavidade da liderança de uma criança é mais evidente para mim, e sua força impulsora que para você, bom Arnel, porque, veja, esta é a solução para o seu problema e você não a acha, meu filho. Então fui em direção a ela, colina acima e ficando perto dela disse, mas o Ferry, não podemos evocar a criança a estas partes, sua alta sublimidade não se sustentaria nestas condições malignas. Mesmo nestes lugares eu oraria por sua doce presença se fosse necessária, mas tamanha coisa não é necessária agora. A outro, repetidamente entendi o que ela queria dizer e falei, Rábide, ele era suficiente, traga-o até aqui entre nós e trataremos disto mais tarde. Arnel, eu não chamaria por este nome primeiramente, senão pensaria que sou irracional, mas você tinha que chegar a isto, bom Arnel.
Você acha que ele será forte o suficiente para estar a nosso serviço? O Ferry pergunta. Como lhe aconselhei antes, ele servirá. Assim me apresentei em buscar o menino Rabbit e, chegando novamente com alguma velocidade, coloquei-o diante dela. Terça, 16 de novembro de 1920. Com a ajuda daqueles melhores, voltamos às filas. Os que conheceram na vida terrena, estes que ainda dormiam, nos disseram o que sabiam, tanto quanto eram capazes, para somarmos suas características. Usamos este conhecimento para nos ajudar no diagnóstico. Por este meio, podemos agrupar uma centena deles de melhores qualidades em um só lugar. Estes foram arrumados em círculos, acordados até estarem em plena consciência. Observamos bem de perto, ficando um tanto afastados, fora do círculo, invisíveis. Podíamos ler o processo mental de cada um ao abrir os olhos em seu novo ambiente. A ideia geral entre eles era de que seus inimigos os haviam transportado para o exílio, deixando-os neste tristonho local abandonado, e talvez para padecerem de fome. Realmente era este o tema de sua conversão, quando quebraram o silêncio. Mas um e outro em seguida caíram logo em silêncio. Era uma visão triste a que havia ali para eles verem. No meio do círculo ficou o jovem menino, sozinho e aprumado. Ele sorria para eles e então, indo até um que ele considerou ter uma aparência mais inteligente que seus companheiros, disse: Eu vou tratar o senhor com bondade, senhor, porque tem um olhar de ternura em seu rosto. Poderia me tratar agradavelmente, senhor, por favor? O homem olhou espantado para ele, então levantou-se e ficou em guarda com alguma suspeita de deslealdade ou conspiração trazida da terra. Quem é você, jovem? Disse ele, que fala comigo tão audaciosamente. Você não é das nossas crianças e você anda sozinho nestas paragens. Eu não sou precisamente destas paragens, respondeu o garoto Rabbit. Vivo a algumas léguas de distância, mas de alguma forma me foi dado conhecer estas partes e se puder ajudar os que são estrangeiros aqui, isso me daria muita alegria. Você tem segurança, menino, e não gosto disso nem um pouquinho. Mas o que acontece é que você não teme a nós, homens rudes, já que está sozinho e é apenas uma criança? Perguntou. Senhor, já lhe evidenciei alguma sabedoria, pois que cheguei ao que buscava e fiz com que me desse além disso. E o que é que buscava que lhe dei sem saber? Perguntou. Eu queria achar o que havia em seu coração, se é duro ou bondoso, e se agora que não é nenhum e nem outro totalmente. Mas ainda há alguma bondade a mais que ódio ali, e para esta razão eu vou favorecê-lo. O homem, apesar de todo seu espanto dos pensamentos amargos por causa do que passara recentemente nas mãos de seus companheiros, começou a rir. Nesta hora ele disse: E ainda, jovem, você aparenta ter algo de estranho. Tem mesmo. Quem é você? De que tribo é? Diga-me agora. Rabbit parou por instantes, mas não pediu nossa ajuda, nem nós mandamos. Finalmente ele respondeu: Agora você não está sendo gentil somente, mas observador também. Talvez sejamos amigos algum dia, você e eu. Bem, senhor, dê-me sua mão e ficarei mais sábio ainda. O homem deu sua mão sorrindo, e Rabbit tomou-a em suas mãos firmemente. No instante, o olhar na face do homem mudou. Não era de medo, nem de dor, nem espanto, mas composto de tudo isso, um pouco de cada. Ele buscava, com alguma hesitação, puxar sua mão, mas não conseguia. Ali, Rabbit segurava-o com seu olhar, e por seu turno agora, sorriu. Enquanto eles dois ficavam ali, o garoto gradualmente tomou uma aparência mais translúcida. Não atingiu o condicionamento à sua própria esfera, nem de nenhuma esfera além da qual estávamos. Mas efetivou uma transmutação parcial de seu corpo, de tal forma que, ainda visível ao homem, aparecia mais radiante, mais frágil. E mesmo assim, seu aperto era firme como no início. Então, lentamente, reassumiu sua condição e, ainda sorrindo, afrouxou seu aperto de mão no homem. O resto deles olhava para aquilo com maior perplexidade. Então Rabbit falou a eles todos e explanou-lhes completamente sobre o que lhes acontecera. Disse-lhe onde estavam seus companheiros, as mulheres e as crianças, e convidou-os a segui-los, já que eles os conduziria até a juntarem-se aos demais.
Nem todos, mas quase todos foram com eles, porém alguns ficaram para trás. Estes logo caíram em torpor novamente e vagaram de volta até os que deixáramos desacordados. A próxima operação era a penúltima das filas. Vou contar-lhe agora. Todas estas primeiras etapas ocuparam um considerável espaço de tempo de duração. Se eu fosse contar em termos terrestres de tempo, eu diria que duraram mais ou menos umas 3 semanas. Mas estes que foram salvos em primeiro lugar condicionaram rapidamente a sua nova vida, especialmente as crianças. Agora tínhamos que tratar dos piores deles. Novamente adotamos a formação circular, mas deixamos um espaço na direção da passagem onde ficavam as pedras da encosta da subida. Novamente Rabi ficou no meio, mas com ele estavam umas 12 crianças do prado. Estas estavam bem felizes e brincavam o jogo de seguir o pato para dentro e para fora das pedras. Eles ficaram em fila rodeando o círculo. Os que dormiram não os atrapalhavam porque não estavam nas condições deles e por isso não eram muito aparentes para as crianças, apesar de serem não totalmente invisíveis. Quero dizer que as crianças não podiam reconhecê-los se conhecesse algum deles, pois suas faces e formas ficaram, como devo dizer, sobreadas e não com as características acuradamente delineadas. Isto é o mais próximo que posso trazer a você, meu filho. Então acordamos. Esperei até que as crianças voltassem novamente a serem vistas numa alegre andar de passinhos rápidos, seguindo Rabi, que por sua vez levou-as em volta do círculo, a poucos passos à frente dos homens. Na segunda volta, um deles, que estava observando as crianças muito cuidadosamente, piscou seus olhos pelas vibrações delas, que não estavam sintonizadas ao estado mais bruto deles, e chegou à conclusão que uma destas crianças realmente era sua. Então ele esticou a mão e pegou a criança em seus braços. Repetidamente, ao contato dele, emitiu um grito pela dor, caiu ao chão e ficou ali olhando, selvagem também, temerosamente. Pergunta: você poderia explicar isto um pouco mais, senhor, se puder, por favor? Resposta: quando você tem uma dor no corpo, ela é consequência de uma série de vibrações adentrando no computo da parte afetada, que não está em concordância com o sistema de vibrações já estabelecidos ali. A nova série não combina nem com a velocidade nem com a qualidade das outras. Tanto a velocidade quanto a direção do seu movimento vibracional estão anormais. Obliteram também o fluido vital, que seria coerente entre o corpo etéreo e o sangue. Há mais em matéria de dor física do que os homens em sua ciência já descobriram, e muito mais também do que acabei de lhe contar. Muito bem, a ação entre o homem e a criança quanto a seus corpos foi de certa forma da mesma natureza. O contato dos dois corpos foi doloroso a ele, porque o seu estado mais lento em vibração não podia acomodar-se à corrente mais alta de vibrações que lhe foi imposta, vindo do corpo do menino. Pergunta: mas se ele tivesse perdoado e fosse de coração bondoso, tudo seria saído bem? Resposta: assim é, meu filho, o toque da criança teria agradado a ele, em vez de lhe causar dor. Bem, o fim disso foi que os outros acorreram em torno deles e quebraram o círculo para ver o que aconteceu ao seu companheiro nesse desastre, pois era o medo de um desastre que lhe preenchia as mentes. Com o ódio e a ânsia de vingança estavam em seus corações. Agora fomos em frente, eu, o bispo e o vereador, deixando os outros nossos socorristas no meio das pedras. Nós puxamos as crianças, o vereador pediu silêncio. Ele explicou como Rabi havia feito aos seus outros companheiros, de que forma haviam chegado ali e seu atual estado. Isso resultou numa explosão de perguntas dentre eles. Enquanto arguíam sobre o tema, alguns se ajuntariam a nós e permitiriam ser conduzidos pela nossa liderança. Outros partiriam e explorariam a região com seus próprios poderes. Outros nada fariam, a não ser voltar para a terra e procurar meios de se vingarem de seus invasores. Então nós, com paciência, separamos todos em 3 grupos. O primeiro grupo deixei com líderes de sua companhia. O segundo designei ao bispo e ao vereador.
Eu disse aos dois, e alguns poucos dos melhores, que me manteria em contato com eles enquanto vagassem, e que estaria com eles de vez em quando, novamente, e poderíamos socorrê-los quando a necessidade aparecesse. Eles eram grandes e fortes almas. Aqueles dois, meu filho, farão um bom trabalho aqui. Pense que a terra vai senti-los ainda no curso de suas operações. Tendo assim disposto esses dois grupos, aproximei-se dos restantes. Eles estavam amaldiçoando seus inimigos e uns aos outros. E estavam numa situação bem angustiosa. Pergunta: nenhuma mulher entre eles? Resposta: mulheres não poucas, e alguns pastores também, não tendo gravado o número deles em minha mente, e pouco importa. O pesquisaria em nossos arquivos para você. Se havia mulheres, e algumas eram mães cujos filhos estavam esperando por elas no prado. Sentimos muito, meu filho, talvez não se arrependam de sua loucura até que seus doces bebês estejam, além de suas aspirações, bem nas esferas superiores e fora de seu alcance, ou talvez jamais sejam estes bebês para cuidarem, desejem esses bebês para cuidarem até que tenham passado eras. Nós deixaremos assim, meu filho, é como digo, uma história triste para entristecer o coração de um anjo. Então, quando uns menos que uma dúzia tinham se apartado deles, e isto com alguma dificuldade, deixamos os restantes partirem. Mandamos um despacho para Shonar, para fazê-lo ciente de nossas atitudes e da chegada até a sua esfera de ação daqueles que não se arrependeram. Ele lidara com eles ali, e quando tivesse praticado o que queriam e tivesse feito a maldade que podiam sobre o plano da terra, eles gravitariam para seus próprios infernos, para joejarem e refinarem. Joeirarem e refinarem. Alguns deles insistiriam em visitar a terra de vez em quando, e isto não pode ser admitido. Somente aqueles de mente semelhante a deles em termos de maldade é que podem ser atingidos por eles. Estes são os que fazem de sua terra um lugar de dor, meu filho, onde poderia ser um lugar agradável. Pergunta: o que estava fazendo o Felry nesta hora, Arnel? Resposta: ela, tendo feito o que podia, deixou-nos, e foi primeiramente para o prado, e de lá para a clareira. Uma seleção foi mandada para lá, um por um, e a colônia cresceu rapidamente. A floresta tinha com os gritos das crianças, e elas e as mulheres e os homens foram escolarizados na nova vida, e suas leis e maravilhas. As crianças de Barnabas. Meu filho, você lembra das crianças de Barnabas? Resposta: sim, Anel, oro por elas desde que me pediu para fazê-lo. Resposta: Deus esteja contigo, meu filho, você faz bem, saberá disso um dia. Ore por estas pessoas, e assim um dia verá a alegria delas, como também terá a alegria de receber boas-vindas do povo de Barnabas, por seus pensamentos bondosos, meu filho. As religiões da terra, uma cena num leito de morte. Quarta, 17 de novembro de 1920. Foi num tempo subsequente a estes eventos que acabo de lhe contar, que o povo da clareira foi agrupado para instruções. Foram misturados todos juntos e sob a tutela bondosa e sábia de James, aprenderam a tolerar com boa vontade as diferenças entre eles, em termos de religiões, opiniões e costumes. Essas diferenças ainda remanesciam, e remanesceriam ainda por muito tempo, mas James buscou mostrar-lhes que eram muitas as grandes verdades que eles tinham em comum, e como as pequenas verdades deveriam aqui ser misturadas entre si, para então completarem-se em uma verdade maior. Assim a dimensão terrena passou e deu lugar a um senso real de comunidade. Mas nenhuma diferença foi ultrapassada, foi encarada genialmente e com franqueza, e desta forma as pessoas encontraram muito prazer nesses encontros. Agora James estava no terraço na frente de sua casa, e Rabbit sentava-se nos degraus da frente, enquanto Ladena e Mervyn encostou-se num lindo telhado que tomava a frente da casa. Sim, meu filho, deste jeito sim, eu me encostei num dos pilares desta varanda, um pouco atrás e do lado esquerdo de James. Vou dar-lhe um episódio destes acontecimentos. James disse:
Penso que aquele homem ali tem algo que gostaria de nos dizer. Ele apontou um homem a meio caminho da clareira, que estava encostado no banco embaixo de uma árvore grande, no lado esquerdo da clareira. Se olharmos do ponto onde estávamos para ver as pessoas, aquele que foi apontado estava um pouco hesitante, mas olhava para o rosto bondoso do jovem líder e sentou-se dizendo: "O que tenho em mente não é nada de importante, senhor. Queria fazer uma pergunta. Estive pesquisando por que fomos feitos tão diferentes de que não somos capazes de, com o passar do tempo, entrar em concordância nestas diferenças todas, embora devêssemos ser competentes de vermos tudo de forma igualitária." James estava quase respondendo quando uma leve pausa nos foi dada a todos, desta forma. As árvores que estavam paradas começaram a vibrar e suas folhas balançaram, como se uma brisa estivesse atravessando a clareira, mas não havia brisa. Também as trepadeiras sobre as casas e as casas em si tremeram levemente. Pela nossa roupa passaram tremores também, dando a impressão de que um passarinho passou voando por nós e encostou suavemente nossos corpos em suas casas, com suas asas. Mas ainda leves sombras de cores ondularam através do material de que foram feitas nossas roupas, e então vagarosamente foram embora, findando o tremor das casas, árvores e a atmosfera, e então tudo ficou parado. Foi uma agradável experiência e fez nossos corpos fumigarem como um vigor que era muito revitalizador. Mas muitos dali não entenderam, nem nós, os esclarecimentos naquele momento. Em vez disso, acenei com a cabeça para James, que olhava para mim, e sorriu, aquecendo a seu pedido, e então prosseguei. Eu disse: "Um homem decidiu limpar seu trecho de floresta para que pudesse construir uma casa neste novo local. E ele deveria fazer um jardim a mim. Assim chamou seus filhos e convocou-os para completarem o plantio do jardim com as árvores e plantas que escolheriam entre as mais proveitosas em frutos. Mas eles não entravam em acordo. Disse um: plantei macieiras, pois a fruta é saudável e abundante. Disse outro: mas no inverno a fruta não é gostosa. Plantarei azevinho. Acordará um aspecto alegre durante o ano inteiro. Disse o terceiro: mas a fruta do azevinho não é saudável para ser comida. Plantarei couve, que é bom e abundante na colheita. Então todos foram ao pai e cada um expôs sua escolha. Mas ele não recomendou uma em detrimento das outras. Mandou que plantasse o jardim, cada um de acordo com sua vontade. Assim aconteceu que, ao final do ano, ele os chamou a todos e disse: o jardim foi plantado, meus filhos, e o jardim foi colhido. E percebi que quem plantou a maçã não desenhou comer a couve em sua época. E o que plantou a couve não teve escrúpulos em admirar o azevinho quando a neve chegou. E quem plantou o azevinho ficou feliz com o cesto de couves e maçãs. Vocês agiram muito bem, cada um em sua própria forma, mas eu demonstrei uma sabedoria mais amadurecida que a de qualquer um de vocês, por causa de minha idade. Pois tivesse prevalecido de cada um de vocês a sua própria vontade, este teria plantado o jardim inteiro com a sua escolha. E vejam, teríamos sentido falta de algo, da mesma forma que a cada um faltou plenitude de sabedoria. Eu aconselho, portanto, que depois disso ajudem-nos uns aos outros e plantem e colham juntos. Desta forma sentirão o trabalho mais leve ao ser executado e paralelamente mais prazeroso. Assim, meus bons filhos, vocês também estão colocados aqui no jardim de seu jovem líder James, e não duvido que ele encontre prazer na variedade de suas ofertas vindas da comunidade geral. Fiz uma pausa e continuei. Vocês notaram um leve distúrbio vibrante momentos atrás, boa gente. Também percebi que vocês ficaram espantados e também agradados conforme aquilo passou por nós. Tocou-nos em cada um e a todos da mesma forma, como se estivessem unidos em coração e mentes. É assim quando, por momentos, aspiramos à nossa mais alta destinação. As coisas menores então se encaixam facilmente. Os elementos mais elevados de dentro de nós palpitam em união e alegria, como foi vivido por nós há apenas um pouco tempo atrás. Vocês não sabiam, minhas crianças, o que estava sendo enviado para nós naquela onda agradável de paz e boa vontade. Aqueles que plantaram o jardim enxergavam somente com visão parcial. O pai deles era capaz de visualizar o todo. Da forma que funcionaria nas estações.
Então foi o que vi, enquanto cada um de vocês plantou uma ou outra verdade neste jardim de almas, contudo, como no todo vocês foram um jardim muito lucrativo e unido em suas aspirações mais profundas. Somente para tais grupos é que os altos anjos são capazes de enviar os raios brilhantes de seu amor e bênçãos. Então, quando o grupo destes ministrantes brilhantes passou sobre a clareira instantes atrás, todo lugar e vocês foram capazes de receber da corrente de amor deles, quando eles pararam por momentos e olharam para baixo e sorriram, e emanaram o doce orvalho de suas bênçãos sobre vocês, e continuaram o caminho da terra em alguma tarefa que tinham a cumprir. Tenham coragem, portanto, e continue no caminho que iniciarem. A clareira brilhará conforme seu amor comunitário aumentar. Quinta, 18 de novembro de 1920. Estando terminada esta lição, a estas crianças grandes, pois não eram nada mais que isso, fiquei observando com certo interesse misturado com prazer. Eles estavam discutindo as diversas visões que deveriam ser estudadas do tema sobre o qual lhes falei, e estavam muito atentos em seus argumentos. Parecia ser quase que uma nova luz para se ver as coisas, que outras pessoas de outros modos de pensar e praticar pudessem ter fé única em um Criador único. É estranho como estes que vieram para cá, mesmo no presente estágio, ainda estejam obcecados com a ideia de que todos os outros, além deles mesmos, estejam fora da trilha e somente eles têm um amor pleno de quem os criou. Nós não tratamos do tema daquela maneira aqui, e contudo, veja bem, meu filho, não dissemos que todos os sistemas de fé sejam iguais, não. Mas sabemos que de todos os atuais sistemas, alguns são fortes em um aspecto da verdade, alguns são fortes em outro. E nenhum tem em si a verdade total, mas todos olham em direção ao único trono central de todos os céus, e daquele centro vem para eles todos os raios de sabedoria que fazem um mundo no qual seu espaço está. Aponta para um estudo muito interessante para nós, dos reinos espirituais. Agora deixe-me seguir adiante desta forma. Nós, apesar disso, não desdenhamos nenhum sistema de fé, usamos-los todos de acordo com o que poderia ser mais, com o que poderiam ser de mais úteis uns aos outros. Assim foi que o que na vida terrena tentei buscar e achar o Cristo em Jesus para amá-lo e servir de alguma forma. Cheguei aqui ainda apressado em indagar. Bem, continuei minha especulação e cheguei a saber dele desta forma. Muito mais do que quando, ao achar que a ideia da Terra a respeito dele era falha e inadequada. Recuei na minha jornada e retomei em outra direção. Não fui advertido a continuar, como havia começado desde que, mesmo ainda na terra, tinha sido quase um cavalheiro errante correndo atrás da verdade, não tendo escrúpulos em desconsiderar aqueles que nos diziam ter um vicariato de Deus para guardar, para tratar das verdades, da forma com que os homens de menor conteúdo espiritual eram capazes de recebê-la. Nisto foi onde investi furiosamente, meu filho. Ainda é assim que eu, embora de mal fosse sabedoria, conduzo os pensamentos dos homens para um âmbito mais amplo. Eles chamavam a mim e a meus amigos de heréticos, mas o maior herético de todos os tempos eles reverenciavam como Cristo, quando a nós eles condenavam. Enquanto a nós eles condenavam. Mas não devo seguir mais adiante por este caminho. Quando Rabbit veio para cá, ele foi, em primeiro lugar, familiarizado com a verdade de acordo com a faceta dela que se achava no credo de seu batismo. Ele fora batizado como uma criança cristã e foi instruído na fé, e, como é transmitido aqui, como não com os seus erros, mas naquilo que tem de verdade. Assim ficou capacitado da melhor maneira para ajudar sua mãe quando ela para cá veio. Também ele foi melhor preparado para tratar com crianças como aquelas que foram colocadas a seu encargo em seu recente nascimento para a vida espiritual. E naquilo sobre o que vou lhe contar agora.
Enquanto eu estava ali parado, chegou uma mensagem para mim. Escutei atentamente porque havia alguma insistência na maneira pela qual chegava a mim. Vinha da parte do mesmo grupo de viajantes angélicos que tinham acabado de passar sobre a clareira, de quem lhe falei. Eles estavam me chamando para ir, trazer o garoto Rabdi comigo para o serviço. Então, fomos sem delongas e chamamos a eles onde estavam reunidos sobre a cama de uma garotinha. Ela tinha uns 6 verões e eu podia ver que ela estava quase por vir para este lado. A casa era de um homem de situação moderada. Não era rico, pois trabalhava para obter o pão. Quando cheguei ali, o quarto estava cheio de luzes de muitas cores. Pergunta. Você quer dizer luzes espirituais, é claro. Resposta. Falo como aparecia para nós deste lado. Sim, eram luzes espirituais, como você conhece. Mas não vinham todas de nós, os desencarnados. Parte daquela iluminação era gerada pelo pai e pela mãe da criança. Examinei estas luzes cuidadosamente, pois por elas eu li estas duas pessoas. Havia umas poucas faixas de embotamento em suas auras. A mulher não era tão espiritualizada quanto o homem, mas ambos eram boas pessoas. Somente à medida que a criança ficou mais fraca e eles começaram a entender que ela estava escorregando de suas mãos, ali formaram sobre ele colorações mais sombrias e a irradiação ficou mais escurecida. Sua fé começou a diminuir um pouco, sua fé na divindade de Deus. Eles eram almas sérias, entretanto, e por isso estes seres elevados desceram para ajudá-los nesta hora difícil. Eles eram um homem e 2 mulheres aconchegando a criança. Eles estavam ali para que tudo saísse bem com ela em sua passagem. A eles eu conduzi Rabdi, o grupo que havia me chamado. Enquanto isso ficou de lado, concentrado sobre o homem e sua esposa para ajudá-los. Finalmente a pequenina respirou profundamente e não respirou mais. Enquanto isso, seu corpo espiritual elevou-se para fora do corpo de carne e estava quase liberto. Assim as 2 ajudantes tomaram-na em seus braços e deixaram-na descansar por alguns minutos. Então acordaram-na e Rabdi veio, tomou-a pelas mãos e sorriu para ela, beijando sua testa e chamando-a alegremente. Logo ela sorriu em resposta, e assim, mãos dadas, as 2 crianças foram embora, e o homem e as 2 mulheres seguiram em sua esteira, e logo estavam na casa de James, na clareira. Quando o último suspiro profundo foi dado, os 2 pais estavam quase se jogando sobre o corpo inerte, caindo em pranto, e talvez pronunciariam palavras amargas em seu tão doloroso pranto. Mas em vez disso, a mulher pôs sua mão esquerda sobre seu peito e, voltando-se para trás, colocou sua mão direita sobre o ombro de seu marido e olhou firmemente para o lugar sobre a cabeceira da cama e um pouco à esquerda do centro de sua visão. Ali ela viu sua pequenina olhando avidamente para cima, para os olhos risonhos de um menino que parecia estar conversando com ela sobre uma coisa muito agradável de ser pensada. Ela vestia uma túnica cor de creme com um cinto de ouro e a garota estava... Ele vestia uma túnica cor de creme com um cinto de ouro e a garota estava muito parecida com ele em sua roupagem. O garoto havia dado a ela um lindo ramo de flores brancas e azuis, as quais ela segurava com uma só mão, estando a outra segurando fortemente a de seu jovem companheiro para lhe dar força. Lentamente eles se foram, ele falando, ela sorrindo, o mais lindo sorriso. Então elevaram-se das laterais um homem e 2 mulheres, radiantemente vestidos em seguida, que seguiam as crianças. Isso foi o que a mãe viu, e ao ver a cena ela não mais se sentiu com vontade de chorar, apesar de lágrimas encherem seus olhos. Elas não eram de tristeza totalmente, mas de uma alegria inesperada, no meio da sensação de perda, para atingir tudo com misericórdia. Então eu a vi virar-se para o marido e dizer: querido, você viu isso? Ele a tomou em seus braços e a beijou, mas não respondeu nada. Foram até a cama e acariciaram o corpo de sua pequena. Ela nada respondeu até que isso estivesse terminado e tudo estivesse composto naquela hora. Estavam sentados juntos na sala de visitas, quando ele disse:
Agora o que você viu, querida, quando o nosso pequenino nos deixou? Percebi que você estava olhando muito intensamente para alguma coisa perto do travesseiro. O que era? Perguntou. Então ela lhe contou o que havia visto. Ele disse: bem, eu não vi aquilo, mas pode valer pelo que experimentei. Enquanto você estava tão absorta com a sua visão, senti uma forte brisa sobre mim. Não era como um vento, mas uma espécie de influência, uma correnteza de influências. Posso chamá-la assim. Parecia atravessar todo o meu ser e levar embora toda a amargura e sensação de perda. E escutei, ou parece que escutei, algumas vozes falando juntas. Disse algo parecido com... o garoto sabe bem a forma certa e não errará nisto. Deixaremos que ele a guie, e nós a seguiremos e os ajudaremos com nossos poderes na jornada. Era uma linguagem que não conheço, querida, mas mesmo assim entendi tudo bem claramente. Mas não pude ver, exceto uma nuvem esmaecida de luz, exatamente no lugar para onde você olhava. Pareceu primeiro formar-se onde estava nossa garota. Então ele levou-se acima da cama e flutuou para a esquerda, enquanto eu olhava para ela. Este é o lugar onde você viu sua visão, não é? Perguntou. Sim, querido, respondeu ela, e agradeço a Deus por isso, porque se não tivesse me dado essa visão, não gosto nem de imaginar os maus pensamentos que estarei pensando neste momento. Então ela veio até ele e, ajoelhando-se perto da cadeira dele, colocou sua face contra seu peito e rompeu em lágrimas. Era um casal de mentalidade simples, aqueles dois, mas ainda seu modo de vida foi tal que permitiu que estes anjos elevados viessem servir-se a eles. Eles realmente nem julgaram isto de pouca importância, como isso não estava em suas preocupações. Não, meu filho, nós não consideramos os assuntos maiores ou menores pela medida que os homens usam. Nós temos nossas próprias medidas e são mais verdadeiras que as da terra. A Vida Além do Véu, Reverendo George Owen.